Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Tenho novidades, boas novas, uma análise estratégica será feita aqui do Datafolha. Datafolha de ontem que não surpreendeu. Mas, não surpreendeu, Rovai? Não surpreendeu. Tanto não surpreendeu que este blogueiro que vos fala, né, trouxe antes o resultado do Lula. Falei, vai dar 47%, e deu 47%. Falei que o Bolsonaro caiu um ponto, errei. O Bolsonaro ficou igual nos 33%. Falei que o Ciro cairia 2%, ele caiu 1%, e acertei na Tebet falando que ela ficava com 5%. O que a gente tem hoje? A gente tem o Lula com aproximadamente 50% dos votos válidos. O que chama atenção nessa pesquisa? Acho que tem alguns pontos que chamam atenção e a gente vai tentar aqui analisá-los de forma rápida, né, para vocês que estão nos assistindo ou aqui no Fórum 11:30 ou às 15h, depois das 15h, no vídeo editado do Fala Rovai. A primeira é que a guerra de classe está colocada, ela vai se impor nas urnas. Eleitorados de menos de 2 salários mínimos com o Lula. Acima de 2 salários mínimos, o Bolsonaro aumentou um pouco a sua vantagem, como o Lula aumentou até 2 salários mínimos. Inclusive, na pesquisa do Datafolha, o Bolsonaro cresce 4 pontos entre os eleitores de 2 a 5 salários mínimos. Cresce a diferença. Bom, isso é definitivo? É assim mesmo? Pode ter algum erro? Pode ter algum erro. Aprendi com meu amigo Wilson Molinari e também nas conversas que faço com o Marcos Coimbra, que quando você, em pesquisas mesmo grandes, essa do Datafolha tem 6.500 pessoas que foram ouvidas, os segmentos têm margem de erro maior, né? Então, o segmento de 2 a 5 salários mínimos é de aproximadamente 25%, 30% da população. É grande. Numa pesquisa de 6.500, é quase 2.000 pessoas. Mas, mesmo assim, pode dar algum erro. Pode. Veja que o Datafolha de ontem no Rio de Janeiro, ele volta praticamente ao Datafolha anterior, ao antepenúltimo, não ao penúltimo, que foi estranho. O Freixo se aproximou muito do Cláudio Castro e todo mundo falou, nossa! Mas o IPEC falou, não é bem isso. E o Datafolha meio que se corrigiu. A distância do Freixo para o Cláudio Castro agora é 10% no Datafolha, que chegou a ser 4%. Então, percebam, alguma pesquisa estava errada, porque era 10, foi para 4, foi para 10 de novo, enquanto as outras se mantiverem em 10, provavelmente a do meio. Nessa coisa do segmento, também, às vezes, essas mexidas muito grandes podem significar erro na apuração da pesquisa. Mas, no mínimo, o Lula está empatado no de 2 a 5, perde nas outras faixas e ganha até 2. Aliás, no mínimo não, no máximo. No mínimo ele perde de pouco, né? 4, 5, 6 pontos. O que eu quero chamar a atenção é o eleitorado até 2 salários mínimos é o que precisa, que, em geral, se abstém mais. Por quê? Porque ele é menos ideológico, né? E porque ele precisa, às vezes, trabalhar, pagar as contas, não tem dinheiro para pegar o ônibus, ele depende mais do Estado para tudo, até para votar. Então, a abstenção pode decidir a eleição do primeiro para o segundo turno ou não. Se a abstenção for maior nessa faixa da renda menor, a eleição pode ir para o segundo turno, porque está ali no detalhe. Então, era a hora da campanha do Lula, que eu não estou querendo me meter na campanha de ninguém, mas eu, se pudesse dar uma dica, né, chamar os artistas populares, não é nem Felipe Neto, Anitta, eu acho que é popularzão mesmo,
né, para falar: vote, vá votar, você que precisa de SUS, que precisa de escola pública, você, amigo, que está com problema aí de grana para pagar as contas, que não tem comida no prato 3 vezes por dia, vai votar. Não importa em quem você vota, vota. Chamar o voto como chamou o público jovem a se cadastrar para votar ali naquele finalzinho das inscrições da Justiça Eleitoral. E aí, por que se chamou? Porque o Lula e a campanha Lula sabia que tinha mais voto nessa faixa do eleitorado. Eu acho que essa é uma das questões fundamentais desse Datafolha. Outra coisa que eu acho que tem que ser muito bem cuidado é o Sudeste. Eu já falei isso em outra análise. Aqui o Lula está com uma vantagem de 5, 6 pontos, é uma vantagem importante, mas a depender dos movimentos, principalmente de São Paulo, essa vantagem pode esfarelar. E São Paulo tem muita coisa rolando. O Rodrigo Garcia tem que derrotar o Tarcísio para ir para o segundo turno. Mas ele pode derrotar o Tarcísio tentando pescar o eleitorado do Bolsonaro. Então, ele pode fazer uma aliança tácita no interior, principalmente, com quadros bolsonaristas, dizendo o seguinte: eu tenho mais chance de derrotar o Haddad e mais, se o Bolsonaro for para o segundo turno, eu posso ser um candidato mais forte para 6. Aí eu vou estar junto com 6 contra o Lula. Eu ouvi isso de um amigo que trabalha com política no interior, que esse papo já está rolando. Então, não imaginem que essa briga Rodrigo e Tarcísio pode ser prejudicial ao Bolsonaro. Ela pode ser útil. E uma das pessoas que estaria construindo isso é o astronauta, candidato ao Senado, que tentaria ser a ponte desta aliança Rodrigo-Bozo. Bozodrigo ou Bosdrigo, sei lá como seria aí o nome dessa chapa. Então, esse é um dado que eu acho que está no Datafolha. Houve um crescimento do Bolsonaro em São Paulo, pequeno, mas aconteceu. E esse crescimento pode significar isso. Então, acho que é o momento de prestar muita atenção. No eleitorado católico, o Lula cresceu um pouco, no evangélico teve pequenas oscilações, mas, de maneira geral, queria dizer para vocês o seguinte: a pesquisa Datafolha mostra que há, nesta reta final, uma marola pró-Lula. Não é uma tsunami, não é nenhuma grande onda, mas há uma marolinha para o Lula, mas que precisa ser impulsionada pela militância nesses últimos dias, para poder, sim, cravar, né, a estaca no coração do bicho e acabar com a eleição no primeiro turno. O bicho é o fascismo, tá? Não me venham dizer que eu estou mandando atacar ninguém. É o fascismo, é a ameaça à democracia, não é um ser humano, seja ele quem for. O debate da Globo? Sim, o debate da Globo será fundamental também nesse processo. Datafolha mostra que Lula pode ganhar no primeiro turno, corroborando todas as outras pesquisas, e segue a vida, queridas, queridos e queridas, beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.